nossa segundo capítulo, aqui, segunda parte do primeiro Congresso de Direito Civil da OAB Campinas. Quero dar boa noite a todas e todos. Enfim, agradecer aqui a presença de todas e todos nesse evento. Agradecer em especial a Comissão de Direito Civil, a Mariana Baroni, a Marcela, a Bruna, toda a equipe, a Maici, que está aqui também, toda a equipe que montou esse congresso, junto com a nossa diretoria, em especial a Luciana Freitas, que daqui a pouco estará conosco. Cumprimentar aqui a presença do Paulo Braga, do Cláudio Vieira, nossos diretores da OAB Campinas. Agradecer muito a Luciana Brasileiro, nossa palestrante da noite, pela honrosa presença direto de Portugal para o Brasil, aqui conosco hoje. Realmente uma alegria muito grande da OAB Campinas em recebê-la aqui. Muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ao querido João Aguirre, que também já está aqui no vídeo, o nosso especial agradecimento, um querido amigo, já palestrante habitual aqui da subseção, professor da ESA, mas o pessoal diz que não cansa de te ouvir. Eu já falei que não precisava, mas o pessoal insistiu no seu currículo. Então agradecer muito ao João Aguirre e a Luciana Freitas, que já vai ingressar também. Então, um especial agradecimento e agradecer, homenagear todos os advogados, professores, advogadas, professoras aqui da cidade de Campinas, na pessoa de um querido amigo também, professor da nossa PUC Campinas, o querido Denis Ferraz, um amigo, um professor muito querido, advogado, enfim, um exemplo muito, muito bom de um bom professor, de um ótimo professor e de um ótimo advogado. Eu me lembro que quando estava no início da minha carreira de magistério, né, Denis? Exatamente. Eu não podia dar aula, não tinha como dar aula num curso que eu dava aula, e eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Aí falei, vou ligar para o Denis. Aí o Denis falou, não, mas eu nunca dei aula, vou começar. Você vai lá e começa. E aí deu certo, e hoje o Denis, grande professor, grande advogado. Então, fazer uma homenagem aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Daniel. Imagina, obrigado. Vou, então, transmitir a palavra a Mariana Baroni, presidente da Comissão de Direito Civil, para fazer a condução dos trabalhos. Então, obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigada, presidente. Bom, quero agradecer primeiramente aos nossos convidados, nossos expositores. Quem disse que nós não teríamos uma palestra internacional aqui no nosso congresso? Doutora Luciana Brasileiro está aqui para garantir que a gente possa dizer que tivemos palestras internacionais, né, doutora? Mas, enfim, quero agradecer muito vocês, a disponibilidade de tempo, por compartilharem um pouquinho do amplo conteúdo, do vasto conteúdo que vocês têm. É um prazer imenso estar realizando esse primeiro Congresso de Direito Civil. Eu tive a oportunidade de falar isso já hoje cedo e reitero, quero agradecer à diretoria por todo o suporte, todo o incentivo de vocês. Quero agradecer à comissão que batalhou aqui para que a gente pudesse realizar esse evento de altíssimo nível, como foi de manhã, e eu tenho certeza que será agora à noite também. Então, quero reiterar os meus agradecimentos a todos vocês, a todo o pessoal da OAB, que sem elas nós não conseguiríamos também realizar toda essa tramitação, porque são muitos detalhes, gente. Quando a gente organiza um evento grandioso como esse, são muitos detalhes, são muitas pessoas envolvidas, e se a gente não tiver esse suporte, esse auxílio, essa união mesmo, que eu acho que uma palavra que representa bem a nossa OAB daqui de Campinas, né? Se a gente não tivesse essa união, um evento como esse nunca aconteceria. Eu sozinha nunca faria nada, Daniel nunca faria nada. Então, a gente só consegue realizar isso porque estamos todos unidos em prol de realizar um evento de sucesso como esse. Antes de eu passar a palavra para a Marcela, que é quem vai efetivamente conduzir os trabalhos na noite de hoje, eu gostaria de ouvir o querido Cláudio Vieira e o meu querido amigo Paulo Braga, que pudessem dar uma pequena palavra antes de efetivamente iniciarmos o congresso essa noite.
Paulo Braga, pode falar primeiro, Paulo. Sempre tem que obedecer a ordem da hierarquia nossa. O Paulo é o nosso comandante, né? Eu que Então, pulei a ordem. Que o Paulo... Desculpa. Jamais, viu? Jamais. Jamais. Não há isso, né? O Cláudio fala assim por conta da nossa amizade, mas já que lhe deu a oportunidade para que não haja uma tomada de tempo, porque todos aqui, todos e todas estão aqui para ouvir os grandes professores, a professora Luciana Brasileiro. E, aliás, eu queria, minha querida Mariana, inicialmente, hoje, pedir permissão a você e também à querida professora Luciana, mas eu queria cumprimentar todos os professores aqui e professores em nome do querido amigo, um exemplo para todos nós, um grande advogado, um grande professor e um companheiro de todas as horas, que é o querido João Aguirre. João, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Você engrandece a advocacia paulista, você engrandece a advocacia brasileira e eu digo que você engrandece a nossa subseção e este evento ímpar que foi promovido pela minha querida amiga, um exemplo de professora, um exemplo de advogada, que é a Mariana, juntamente com todas e todos da sua comissão. Então, João, sinta-se aí abraçado virtualmente. Em seu nome, eu cumprimento todos os professores palestrantes da noite. Eu queria, então, somente deixar um abraço aos queridos amigos, advogados e advogadas da nossa subseção, por acreditar nos eventos da subseção, pela participação. E mais uma vez, Mariana, dizer que você e a sua comissão estão fazendo história na subseção, um evento ímpar mesmo. Assim, eu até brinco, viu, professora Luciana? O que eu não aprendi de direito civil na faculdade, e é verdade, eu tenho aprendido, viu, João, nos últimos anos, com os cursos que a Mariana tem dado. Ela traz os professores, eu fico aqui, estou aprendendo alguma coisinha para pelo menos não ficar tão chato. Alguém me pergunta, principalmente alguém da família, eu sei responder alguma coisinha, não fica tão ruim. É graças aos cursos e eventos que a Mariana e a sua comissão têm promovido. Mariana, parabéns, e em seu nome cumprimento toda a sua comissão. Muito obrigado, viu? E ao Daniel, não poderia deixar também de dizer, viu, Luciana, o Daniel e a Luciana Freitas aqui na nossa subseção, que, de fato, são espelhos para todos nós. A Luciana Freitas está com algum compromisso, certamente aqui também nos interesses da advocacia, deve entrar há pouco, mas, Daniel, eu falo isso, gosto sempre de repetir, né? Que você é um espelho para todos nós, um exemplo de gestor, a sua honradez, a sua competência e o seu compromisso com a advocacia. E isso é motivo de orgulho para todos nós. Muito obrigado, Mariana. Boa noite a todos e a todas. Eu inicio a minha fala, né, primeiro honrando e agradecendo a oportunidade não só de participar desse congresso, mas eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de trabalhar nas últimas gestões da OAB junto a grandes gestores de ordem, mais que gestores, professores, como diz Paulo Braga, mestres, que foi o Daniel Brixten, o nosso presidente, a doutora Luciana Freitas, a nossa vice-presidente, o professor Paulo Braga e o querido Ivan Castrese. Essas pessoas realmente acrescentaram na minha vida. Eu não me sinto realmente à altura desses grandes mestres que foi trabalhar com eles. E a possibilidade que eles fizeram de realizar tanta coisa, realizar tantos congressos, arregimentar todas essas pessoas das comissões temáticas,
E aqui, em especial, a Mariana Baroni e toda a sua equipe, Marci, a Marcela Von A, a Bruna Queiroz, né, o Paulo, que fazem parte aqui, o Marcos Cândido, que faz parte da Comissão de Direito Civil. Então, e sempre buscaram trazer pessoas de peso, grandes palestrantes, pessoas realmente que vão acrescentar a nossa vida. Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento por poder ouvir as palavras e esses congresso que vocês trouxeram aqui de tão forma brilhante. Da mesma forma, todos os outros presidentes de comissões temáticas, que tantos trabalham, que eu faço aqui no nome do doutor Carlos Casanova Campos, que eu já vi que está aqui presente, que também nós sabemos que se esmera muito para que a advocacia campineira, a advocacia paulista, seja uma advocacia melhor e respeitada, de acordo com o nosso vídeo que passamos no início desse congresso. Eu já falei em algumas palestras e vou repetir que, quando na minha graduação, quando eu estava na graduação, a gente muito estudava, por exemplo, direito civil, eu estudava muito pelo Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, mas a gente não tinha nem ideia da imagem dessas pessoas, que hoje não são tão prestigiados como, né, naquela época o eram. Né? Grandes doutrinadores que nos traziam grandes palavras, nós aprendemos direito daquela forma. Maria Helena Diniz e outros. E hoje é um prazer que eu sinto muito grande de não só ler, de não só ter na minha biblioteca, né, alguns doutrinadores, mas ouvi-los, vê-los. Né? Luciana Brasileiro, que honra. Hoje nós temos uma overdose de Luciana. Né? Luciana Brasileiro, tem a Luciana Freitas, mestre. Que delícia ouvi-las, que delícia não só ler, mas ver. Que delícia você poder ter um doutrinador como professor, amigo e irmão, que é o nosso João Aguirre. Que nós até chamamos, né, bem intimamente, chamamos de João Aguirre. Outros tempos nós falaríamos o doutor João Aguirre, não, e nós falamos João Aguirre porque é nosso irmão, é uma pessoa querida do nosso meio, é uma pessoa que nos ensina sempre, nós podemos ler as suas obras, mas também podemos ouvi-lo. E gratuitamente eles vêm aqui e não se furta a nos dar conhecimento. Que bom, João. Parabéns. E um duplo parabéns, né? Porque eles estão na semana do aniversário do João Aguirre, o nosso querido João Aguirre, que é igual a rainha, né? A rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra não faz aniversário num dia, né? Nós temos, assim, que é a semana do aniversário da rainha, depois é o mês do aniversário. E o João é a mesma coisa, né? Nós estamos aqui na semana do aniversário do João. Ele não estava tão ocupado que não dava tempo de agradecer os parabéns. Mas parabéns, então, por isso. E, mesmo assim, se desocupar e vir nos falar. A essas jovens advogadas, Marcela, Von A, Bruna, que toda vez está aqui presente. Quer dizer, você vê, então, a vontade de realmente se aperfeiçoar. Osmar Marcili, que está aqui também, todas as nossas palestras, nas pós-graduação. Que bom, pessoal. É muito bom encontrar amigos. Nós temos já pessoas aqui que são muito instruídas, que já alcançaram um determinado nível, mas vêm aqui ainda participar do nosso congresso e beber o conhecimento dessa fonte tão maravilhosa. Denis, é de você que eu estou falando. Parabéns, você é um professor admirável, um amigo querido também que a OAB tem. Está sempre aqui à nossa disposição e está sempre nos incentivando. A todos vocês, eu abriria essa tela do Zoom e ficaria agradecendo eternamente a todos vocês que aqui estão. Então, eu quero, por último, agradecer a querida Carol, a querida Andressa, Miriam,
Beatriz, ao pessoal da cultura de São Paulo, que sem eles seria impossível que nós realizássemos um evento dessa magnitude. E eles se esmeram. Eles estão aqui desde manhã, vão até o final, e amanhã estarão novamente de manhã. Vão fazer 2 eventos seguidos. Então, minhas queridas, meus queridos, é só agradecimento que eu tenho por você, porque muitas pessoas vêm e falam parabéns pela administração da OAB, mas eu digo, olha, a equipe da OAB, a família da OAB Campineira é a que merece os parabéns, porque sem vocês seria impossível nós realizarmos tudo isso. E tudo isso é realizado de acordo com esses profissionais maravilhosos, Mariana, sua equipe de Direito Civil, professor Paulo Braga, também doutrinador que vem aqui trazendo as suas obras. Cara, eu estou cercado de pessoas boas. Eu só posso agradecer a Deus. E agradeço a todos vocês. Bom evento, sejam felizes. Vamos aproveitar. Eu vou aproveitar aqui agora todas as palavras que nós vamos ouvir de vocês, que sempre acrescentam a nossa vida. Mariana, eu devolvo a palavra. Obrigado de novo, tá, querida? Parabéns pela realização. Muito obrigada pelas carinhosas palavras. A única coisa, Cláudia, é que não fui listada como jovem advogada. Depois eu preciso entender o que aconteceu aí. Doutora Marcela, a palavra é sua, a condução dos trabalhos é sua também. Muito obrigada mais uma vez a todos os participantes. Muito obrigada, Mari, muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos e só fazer um adendo ao que o Dr. Cláudio, nosso querido amigo, acabou de dizer, em que pese ele mencione vários nomes e diga que sempre está todo mundo nos eventos promovidos pela Comissão de Direito Civil, tanto o Dr. Cláudio quanto o Dr. Paulo são figurinha carimbada. A gente sempre conta com a presença dos dois, do início ao fim, sempre bastante proveitoso, então não podia deixar de fazer esse registro. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, pelo que eu estou vendo, um pouco mais de 70 pessoas já. Se a gente levar em consideração que tivemos um dia aí, uma manhã, já com falas muito construtivas, mais uma tarde de trabalho para todo mundo, e novamente as pessoas aqui dispostas a ouvirem e participarem desse evento, promovido pela Comissão de Direito Civil aqui da OAB Campinas, de encher os olhos e agraciar o coração, fazer tudo valer a pena. Só que, pensando nos nomes que falaram hoje, a gente pensa, pois não podia ser diferente. Pessoas extremamente gabaritadas e generosas que se colocam aqui para ser ouvidas e compartilhar um pouquinho do imenso conhecimento. Doutora Luciana Alenmar, né, nos prestigiando aqui, é impressionante, a gente vai poder realmente dizer que trouxemos palestrantes internacionais, olha só como vocês nos engrandecem. Gostaria de agradecer também a toda a diretoria, na pessoa do Dr. Daniel, Paulo, Cláudio, por sempre nos apoiarem nesses eventos e permitirem que isso possa acontecer, e acaba por bem qualificando a advocacia campineira, que tem promovido diversos eventos, não apenas aqui com a Comissão de Direito Civil, mas esse apoio de vocês, das meninas do administrativo, é fundamental. Então, agradeço ao público e a todos. Agora, sem mais delongas, vou fazer uma breve introdução do que vai ser tratado aqui, porque estamos tentando falar sobre vulnerabilidade. E quando a gente pensa no direito de família, de imediato nós pensamos nas vulnerabilidades presentes ali, sejam elas em relação ao menor de idade envolvido, muitas vezes a criança, que acaba por ser vulnerável justamente pela ausência de maturidade. Nós pensamos num genitor alienado, que muitas das vezes não é uma criança, mas acaba sendo vulnerável por conta dessa posição de alienado. Nós temos muitas vezes mulheres vulneráveis em relação à necessidade de suporte financeiro, de suporte psicológico, que muitas das vezes não lhe é prestada. Então, acredito que se fosse para escolhermos um ramo do direito que trata especificamente dos vulneráveis, seria esse o direito de família, que nós buscamos tratar aqui hoje, para fazer todo mundo pensar um pouquinho em como sanar essa vulnerabilidade, como tentar equilibrar um pouco os pratos da balança. E para não tomar mais tempo,
já que acabei me estendendo demais, eu peço licença para ler os currículos de todos aqui, da doutora Luciana Brasileiro, da doutora Luciana Freitas, do doutor João Aguirre e, é claro, da Mariana Baroni. Eu só vou lembrá-los que, como sempre, estamos abertos a perguntas. Vou tentar fazer essa mediação na medida do possível. E pedir para aqueles que tiverem perguntas ao longo das falas mandarem no chat e também avisarem se preferem ler diretamente ao expositor ou preferem que haja essa interferência, às vezes tem algum problema no microfone, enfim. Aí a gente sempre dá um jeito de acabar levando as dúvidas aos nossos expositores. Vou passar então para a leitura dos currículos. A doutora Luciana Brasileiro é advogada, mestre e doutora em Direito Privado pela UFPE, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM, conselheira científica do IBDFAM-PE, pesquisadora do Grupo de Constitucionalização das Relações Privadas da UFPE, dentre outras questões que, se fosse ler aqui, passaria a noite, vocês não ouviriam nada de exposição nenhuma. Dr. João Aguirre é doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da PUC São Paulo e especialista em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitário. É também professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor da rede LFG e coordenador da pós-graduação em Direito de Família e das Sucessões da Universidade Anhanguera, Uniderp, presidente do IBDFAM São Paulo e autor de diversas obras e artigos jurídicos. Doutora Luciana Freitas, nossa querida vice-presidente aqui da comissão da OAB Campinas, é advogada, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Processual Civil pela mesma universidade, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, professora universitária da Unip e no Mackenzie. E a Mariana Baroni, que no final vai costurar todas essas ideias aqui com o brilhantismo de sempre, é advogada, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo EPD de São Paulo, professora universitária de Direito Civil na graduação da PUC Campinas e da pós-graduação da mesma universidade, membro do IBD Civil e IBDFAM e, claro, presidente da nossa comissão. Dito isso, seguimos então para a ordem das palestras. Vou abrir para a doutora Luciana Brasileiro fazer as suas considerações. Olá, boa noite, muito prazer, muito boa noite estar aqui, que alegria estar aqui presente nesse congresso que reúne pessoas tão amigas, pessoas tão queridas. Queria começar agradecendo esse convite carinhosíssimo que foi feito pelo meu amigo Daniel, por Mariana. Queria agradecer demais a presença de todas e de todos, cumprimentar também os doutores Cláudio e Paulo, fazer um agradecimento especial a esse convite que foi feito de forma tão carinhosa por Mariana, e cumprimentar os meus amigos de painel, meu queridíssimo amigo João Aguirre, a professora Luciana, minha xará, e dizer que é sempre uma satisfação muito grande para mim falar em qualquer ambiente da OAB, porque realmente a advocacia, além de ser a minha praia, digamos assim, portanto a OAB é a minha casa, né? A gente é muito protagonista do que chega ao judiciário, né? Uma vez eu estava conversando com Berenice sobre isso e ela me falou isso nunca saiu da minha cabeça, né? A gente protagoniza o que chega ao judiciário, a gente é muito responsável sobre o que chega ao judiciário, a gente assume um ônus muito grande por sua vez, né? Pelo que a gente coloca nas nossas petições, pela forma como a gente direciona as nossas demandas. E quando Mariana me pediu para falar, sobretudo para falar sobre alimentos, eu fiquei extremamente entusiasmada e disse a ela, né, eu disse, Mariana, que bom que você está me pedindo para falar sobre isso, porque esse realmente tem sido um tema que tem me deixado bastante instigada, eu tenho me dedicado bastante a isso, exatamente por esse papel de protagonismo, né? A gente está vivendo um momento muito crítico, a gente está vivendo uma crise mundial, né? O Brasil, sobretudo, a gente falava aqui no comecinho, antes de começar o evento, né, que a gente está passando por realmente por uma situação
muito preocupante no nosso país, com o aumento do desemprego, né, com a desvalorização da nossa moeda, com a quantidade de pessoas mortas por esse vírus horroroso, e a gente começa a ver a sinalização de algumas questões que nos deixam muito preocupados, né? As pessoas voltaram houve um grande aumento de pessoas em situação de rua e de pessoas em situação de fome. A gente já começa a ver que as pessoas já estão substituindo o gás de cozinha pela lenha, né? Algumas pessoas, e muitas pessoas, voltaram a consumir farinha, né? E substituir a carne por outros alimentos, né? E isso nos traz uma preocupação, que é uma preocupação global, que é a fome, mas também nos traz uma preocupação que chega ao judiciário, que é a questão dos alimentos, né? E, em paralelo a essa questão dos alimentos, a gente precisa realmente se deparar, como muito bem Marcela falou, Marcela nos sinalizou aqui, com as vulnerabilidades. Esse tema dos alimentos é um tema que me provoca muito, porque eu sempre me incomodei muito quando eu chego em sala de aula e os alunos dizem assim: professora, qual é o percentual máximo que uma pessoa tem que pagar de alimentos? Até que idade os alimentos precisam ser prestados? Ah, professora, mas então quer dizer que o ex-marido vai pagar alimentos para a ex-mulher para sempre, eternamente, né? E a gente está sempre muito ligado a essa ideia de percentual mínimo, de percentual máximo, de quem deve a quem, de até quando se pode pagar. E a gente não enxerga o que nossa lei estruturou em relação aos alimentos. Me parece que ela é completamente descolada do que o judiciário faz na prática. Isso porque a gente tem uma lei que, embora existam registros, enfim, são coisas que a gente consegue constatar com muita facilidade, né? Que o nosso Código Civil de 2002, que foi projetado em 1975, é um código feito por homens brancos para punir aquelas pessoas que não se enquadravam dentro daquele determinado contexto. Então, quando a gente, por exemplo, vai lá para o livro de família, a gente vai analisar, por exemplo, os motivos pelos quais uma pessoa poderia ser condenada pela culpa no fim do relacionamento. E quando a gente analisa as consequências dessa culpa, a gente vê exatamente quem se queria penalizar com esse código, né? O que é que um cônjuge culpado pelo fim do relacionamento numa demanda de separação judicial litigiosa tinha como punição? A perda do direito ao nome e a perda do direito a alimentos. E isso está dentro da nossa sociedade. Isso está presente nas decisões judiciais, isso está presente na própria doutrina, muitas vezes, né, que diz que os alimentos precisam ser transitórios porque não podem estimular o ostracismo feminino, e isso está muito presente também, muitas vezes, às vezes nas nossas próprias petições, né? Porque a gente nem sempre advoga para a parte vulnerável. Muitas vezes a gente faz ali a defesa daquelas pessoas que vão pagar os alimentos. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente encara esses alimentos. Os alimentos, eles levam em consideração necessidade e possibilidade, a gente sabe disso, mas para além dessa necessidade e possibilidade, ela é muito clara com relação à questão da proporcionalidade. Essa proporcionalidade precisa trazer esse equilíbrio entre esses dois polos do binômio necessidade e possibilidade. E aonde é que eu enxergo que falta a proporcionalidade, né? Aonde é que eu enxergo que a gente ainda não conseguiu chegar no ponto de realmente assegurar dignidade para a parte que depende de alimentos, né? Essa proporcionalidade, ela realmente não considera a condição social, como a lei determina, porque a lei manda, né, que ao fixar os alimentos seja observada a proporcionalidade e de acordo com a condição social. A gente vive num país pobre, isso é fato, né? Eu já vi pensão alimentícia de R$15. Esse é um dado que a gente não pode realmente descuidar, porque a gente está aqui num ambiente altamente privilegiado e a gente está aqui falando para pessoas que muitas vezes são pessoas que fazem uma advocacia privada, né, e que, portanto, defendem os interesses de pessoas que não estão em busca de uma pensão alimentícia de R$15.
Mas o que a gente precisa mudar dentro do judiciário é a noção de que os alimentos eles não representam uma ajuda de custo, né? Os alimentos eles não estão dentro do sistema jurídico para representar uma ajuda de custo, mas sim para representar uma obrigação, é um dever familiar, é esse dever que decorre do princípio da solidariedade, e é um dever que precisa ser encarado, e essa é uma das costuras que eu queria propor aqui para vocês e colocar para vocês esse desafio, né, a partir de uma perspectiva de gênero. Por quê? Com a pandemia, nós, mulheres, aqui eu estou falando pelas mulheres também, de alguma maneira, nós nos distanciamos da paridade de gênero em 100 anos. As pesquisas indicam que nós mulheres estamos mais sobrecarregadas, nós mulheres estamos trabalhando mais, nós mulheres somos muitas vezes as maiores vítimas, né, desses quadros, desses números de desemprego, e a sobrecarga com a atividade doméstica laborativa que não é remunerada, muitas vezes nos afasta do mercado de trabalho. Esse afastamento do mercado de trabalho, que muitas vezes acontece durante o casamento, por uma opção do casal, durante a união estável, por uma opção do casal, mas que também acontece porque o casal resolveu fazer um planejamento parental e isso terminou fazendo com que essa mulher fosse excluída do seu mercado de trabalho, né, fosse afastada do seu mercado de trabalho e terminou não conseguindo ser aproveitada ou reabsorvida logo após o nascimento da prole. Tudo isso contribui para que essa mulher não tenha condições de oferecer a mesma acentuação e o mesmo cenário que os seus companheiros, ex-companheiros, ex-maridos, ex-cônjuges. E essa realidade ela precisa ser vista. Alguns pontos não podem mais deixar de ser colocados nas nossas petições, nas nossas alegações, nos julgamentos que nós participamos, nas mesas de audiência. O cuidado com o tratamento que tem sido dado à mulher. A mulher, muitas vezes, é vista como aquela pessoa que vai se aproveitar da pensão que vai ser paga, né, para os filhos ou para ela mesma, né, e não vai se interessar em se colocar no mercado de trabalho. Esse é um dado que é uma grande maioria. Eu gosto muito de uma passagem de Berenice, porque ela diz assim, gente, se as pessoas parassem para calcular o que uma pensão alimentícia representa, as pessoas não diriam isso. Porque a pensão alimentícia, infelizmente, né, está sendo, meio que automaticamente vinculada a X% de um salário mínimo, a X% da renda de uma determinada pessoa, e ela vulnerabiliza completamente a pessoa que vai depender dessa pensão, né? Ela vulnerabiliza de uma forma que deixa aquela pessoa fora de um contexto de dignidade. Então, um dos pontos que eu considero assim, cruciais e que a gente precisa conversar sobre, e eu trago muito mais dúvidas e muito mais apontamentos para a gente discutir do que conclusões, é realmente o fato de que a gente está num plano muito, muito, muito aquém do que os alimentos deveriam representar. Eu não estou dizendo com isso que os alimentos precisam ser além da capacidade de quem pode pagar, mas a gente precisa trazer para os processos um discurso de gênero, a gente precisa reconhecer, por exemplo, que muitas vezes a mulher, na grande maioria, na maioria esmagadora das situações, é a mulher que deixa de se qualificar profissionalmente durante o relacionamento e é quem pratica atividade laborativa que não é remunerada, né? E que isso a afasta do mercado de trabalho ou a coloca numa situação de maior desigualdade em relação aos homens, com o desfazimento de um relacionamento e diante da necessidade de uma pensão alimentícia. Alguns pontos me parece que já vêm sendo discutidos no judiciário, como, por exemplo, os alimentos compensatórios, né, que são aqueles que surgem para compensar o padrão de vida durante um determinado período, mas eles ainda têm sido vistos com uma certa restrição, inclusive há quem diga que não podem nem ser caracterizados como alimentos. O professor Paulo Lobo, por exemplo, fala em indenização compensatória, né? E em matéria de extrajudicial, já há
quem venha praticando a fixação de um padrão mínimo em contratos pré-nupciais, pactos antinupciais e contratos de convivência, estabelecendo um padrão mínimo de alimentos diante da possibilidade do fim de um relacionamento, ou ainda estabelecendo quem vai assumir a atividade doméstica laborativa não remunerada para que isso seja considerado por ocasião da discussão de alimentos. A gente sabe que essas questões elas podem mudar, esse casal pode vir a nem se separar, não é verdade? Mas a possibilidade dessa separação, a chance dessa separação vir a ser menos litigiosa numa discussão de alimentos, e isso terminar trazendo menos consequências danosas para a família como um todo, e aqui eu estou falando dessa família orgânica, eu estou falando dos pais, eu estou falando dos filhos, eu estou falando do patrimônio, né, que muitas vezes termina sendo comprometido por conta dessa dificuldade que as partes têm de dialogar diante do conflito, né, me parece que vão diminuindo na medida em que a gente vai conscientizando. A gente só vai conscientizar falando sobre esse assunto, tocando nessa ferida, né? Porque essa ferida, ela precisa realmente, a gente precisa remover o curativo, né? E tratar essa ferida de dentro para fora. Isso é algo que a gente precisa encarar a partir de uma mudança de postura, de uma mudança de linguagem, né? A linguagem é muito importante nas nossas petições, na forma como a gente se coloca nos processos, né? Estando de um lado ou estando de outro, conscientizando as partes dos seus papéis dentro das relações. Eu costumo dizer aos meus clientes que eu não estou ali para dizer o que eles querem ouvir. Muitas vezes eu estou ali para dizer a eles o que eles precisam cumprir, o que eles precisam seguir. A Lei Maria da Penha, quando ela prevê a possibilidade de fixação de alimentos à mulher vítima de violência doméstica, ela não faz isso à toa, né? Ela faz isso porque sabe-se que uma das maiores práticas de violência, né, não é só a violência física, né? A gente sabe que existem várias violências que estão previstas na lei, né, mas uma delas é a própria violência patrimonial. E a violência patrimonial, eu tenho, inclusive, falado um pouco sobre isso, né, porque a violência patrimonial ela não está apenas no destruir o patrimônio, né, mas ela, uma vez praticada, como, por exemplo, o não pagamento voluntário de alimentos para fazer com que a mulher fique ainda mais vulnerável em relação à prole, por exemplo, e não possa proporcionar para os filhos absolutamente nada, não deixa de ser uma prática indireta de alienação parental, né? Isso cria um abismo ali entre os núcleos familiares, o núcleo materno e o núcleo paterno. A gente tem ali o pai legal que leva para Disney e a mãe que não pode levar ali na esquina para a criança ver um filme no cinema, para ir não ter absolutamente nenhum lazer, não ter absolutamente nenhum conforto. Isso cria um abismo nas relações e isso faz com que as crianças comecem também a manifestar problemas dentro dessas relações de família. E aí a gente se depara com uma situação, que é essa situação pandêmica, que foi a que eu comecei a falar aqui para vocês, que sintomaticamente, né, quando imediatamente com a deflagração da pandemia, a gente se deparou com a situação da determinação do STJ de suspensão das prisões civis por débito alimentar, e a gente compreende isso, nós estamos vivendo uma crise sanitária gravíssima, né? E a substituição dessas prisões civis pelo regime domiciliar. O STJ depois mudou de opinião em relação a isso, o RJET já não tem mais eficácia, mas o STJ vem dizendo que você pode pedir as medidas atípicas expropriatórias ou as medidas jurídicas atípicas sem abrir mão do procedimento da prisão civil, do procedimento previsto no Código de Processo Civil para a prisão civil, para que ela venha a ser cumprida posteriormente, caso aquele débito volte a se acumular. Mas percebam como é sintomático, né, que a questão dos alimentos termina mais uma vez ficando absolutamente vulnerável. No momento em que as pessoas mais precisavam ter uma estrutura doméstica saudável, né, houve aí um volume enorme de demandas
de exoneração e revisional de alimentos com base na mera alegação de que a pandemia ia gerar uma crise econômica, e o descumprimento das pensões alimentícias em razão do afastamento da prisão civil. A gente precisa mudar a cultura, né? Para a gente se desvencilhar da prisão civil, como a doutrina vem apontando, né? Buscando saídas, a gente precisa mudar a cultura. E a gente só muda a cultura, né, a partir, Mariana, de eventos como esse que você está fazendo, né, abrindo a possibilidade para que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir e para que a gente possa buscar, encontrar soluções viáveis. E isso vai partir da gente, tá? Isso vai partir da doutrina, como bem o professor, o doutor Cláudio falou, né? Vai partir da gente que é doutrinador, mas vai partir principalmente, doutor Cláudio, da gente que advoga, da gente que está todos os dias no fórum, da gente que faz a jurisprudência, né? Da gente que faz com que o nosso judiciário compreenda o que efetivamente é o direito. Eu queria terminar fazendo aqui uma homenagem muito simbólica à Carolina Maria de Jesus. Tem um trechinho no livro dela chamado Quarto de Despejo, que eu acho que é um livro que todo mundo aqui conhece, né, mas que fala um pouco sobre isso que eu trouxe aqui para vocês. Diz assim: aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Com isso, eu queria deixar aqui para vocês a reflexão, né, sobre o que a gente precisa realmente levar para o judiciário e de que maneira a gente pode se propor a discutir isso, né, agradecendo mais uma vez a esse convite e me colocando aqui à disposição, já ansiosa para ouvir o meu querido amigo Aguirre e a professora Luciana. Obrigada, muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todas e todos. Nossa, doutora Luciana, brilhante sua exposição e essa sua fala final. Tudo que conseguiu vir à minha cabeça foi que ela é tão atual, principalmente em razão da situação causada pela pandemia, que acabou desencadeando uma das crises econômicas que a minha geração acredito que foi a pior que tem visto ultimamente. Então, assim, suas colocações sobre o aumento da população de rua também, aumento das ações revisionais e exoneratórias de alimentos, muitos são os casos em que as pessoas comentam, até mesmo em redes sociais, em páginas jurídicas, preciso parar de pagar pensão, como se estivesse fazendo grandes coisas para ex ou para o ex, né? Esquecendo que aquele valor, que muitas vezes não é muito, acaba servindo de suporte para o filho, né, para a pessoa mais vulnerável, e é uma questão realmente cultural. Acredito que isso apenas mudando a cultura de nós brasileiros, e isso lutando como advogados e advogadas, que vamos conseguir dar um passinho para frente. As perguntas, então, vamos acabar deixando para o final. Vou pedir para quem quiser ir mandando e passo a palavra para o Dr. João Aguirre. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui na minha casa, né? E a OAB de Campinas é a minha casa. Eu me sinto muito, mas muito bem quando eu venho aqui, seja virtualmente, quando eu estou aí com vocês presencialmente. Queria agradecer mais uma vez ao convite que me foi feito para participar de um evento da OAB de Campinas. Queria agradecer as palavras tão gentis e carinhosas do Paulo Braga, que é um baita de um professor, é um doutrinador, tem obras fantásticas. As palavras gentis do Cláudio, meu amigo mesmo, não é para chamar de professor João Aguirre, é para chamar de João, porque a amizade que eu nutro por você nos permite esse tratamento. E, na verdade, todos os amigos aí de Campinas. A Luciana, que está aí, que está sempre me prestigiando, a Mariana, eu estou vendo aqui o Osmar, a Leila, a Marcela, a Bruna, meus alunos queridos e tantos outros que estão aqui, que eu não vou chamar por todos,
mas estão todos no meu coração. Daniel, mais ou menos, né? O Daniel, que eu posso elogiar o Daniel hoje é pelo novo corte de cabelo dele, ele fez mais batidinho do lado, tá bonitinho e tal, mas ele quase nem é meu irmão, né? Então, ele mais ou menos, tá? E a outra Luciana, né? Temos a Luciana Freitas, que acabou de chegar, vai nos dar essa honra de ouvi-la, e a Luciana Brasileiro. Duas mulheres fantásticas que nos encantam e engrandecem qualquer evento e que demonstram a importância da gente ter efetivamente diversidade, a importância da gente ter inclusão, a importância da gente ter a preocupação com a questão do gênero, especialmente nos nossos eventos. E a OAB tem essa preocupação em todos os seus eventos, a OAB de São Paulo, a OAB de Campinas tem uma preocupação também muito destacada. E esse é o nosso momento, é o momento em que a gente tem que abrir esses espaços. Eu, como um homem branco, né, eu tenho que fazer essa autocrítica, a gente tem que reconhecer a mulher e o seu espaço e o seu devido espaço, não como uma concessão, mas como um lugar que lhe é de direito. E como merecedoras, elas têm essa palavra. E eu estou aqui no meio de duas grandes mulheres. Na minha fala, vou falar pouco, porque vai ser muito mais interessante ouvi-las. Eu já ouvi a Luciana Brasileiro, depois vou ouvir a Luciana Freitas, e vou aprender muito, como sempre. Luciana tem uma sensibilidade que lhe é muito característica na sua fala, a Luciana Brasileiro. Também nós vamos ouvi-la, e a Luciana, com essa sensibilidade, ela acabou de nos trazer aí alguns pontos para muita indagação, para muita inquietude, né? Como nós podemos trazer as demandas e que são tão patentes hoje e que foram aumentadas e eu diria agravadas pela pandemia, como nós podemos trazer essas demandas e responder a elas da forma adequada. Então, as mulheres que se encontram hoje em condição de vulnerabilidade, em razão da questão dos alimentos, as mulheres que se encontram em condição de vulnerabilidade em razão dos abusos, em razão da violência, em razão da violência financeira, que a Luciana bem falou, são questões que hoje nós temos que tratar com muito cuidado e temos que agir, não só tratar cautelosamente, mas agir de forma efetiva, proativa, para que a igualdade material seja alcançada. Mariana, desculpa, eu acho que eu fui deselegante com você, eu não agradeci a sua presença, o seu convite da forma que eu deveria. Estou te olhando agora e falei, será que eu falei efusivamente da Mariana como eu deveria ter falado? Parabéns pelo seu evento, parabéns pela organização, parabéns pela sua dedicação, que a gente tem acompanhado bastante, e por todo o seu trabalho. Desculpe este velho senhor que às vezes acaba deixando passar algumas coisas, mas não deveria. Então, rendo aqui as minhas homenagens a você, peço minhas desculpas e admiro efetivamente o seu trabalho. Todos os meus elogios ao seu evento e à sua trajetória. Voltando, vou fazer um link aqui com as palavras dessa minha irmã de afeto, a Luciana Brasileiro, que está revendo aí a sua irmã de sangue, mas deixa saudade no seu irmão de afeto aqui, porque faz tempo que a gente não tem a oportunidade de se ver. E o meu link é isso, perdão. Nós estamos falando nesse grande evento sobre vulnerabilidade. E me foi dada a palavra para falar sobre a alienação parental. E eu começo lembrando de um evento que eu tive com a Luciana, capitaneado por um querido amigo nosso, o professor Marcos Catalã, e a Luciana falou antes de mim de novo, e eu sempre tenho essa sorte de ouvi-la antes de ter que falar, e ela falou exatamente da lei de alienação parental e falou de uma maneira que eu concordo plenamente, como sempre, que a gente não tem uma lei no ordenamento, um ordenamento jurídico constitucional que está pautado por um paradigma existencialista, que tem por supraprincípio da República, artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, tem como objetivo da República, artigo 3º, inciso 1, a construção de uma ordem jurídica justa e solidária,
tem lá no seu artigo 227 da Constituição Federal um sujeito de direito na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente, e que por essa condição de pessoa, condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, merece ser tutelado de forma diferenciada, tem um superior interesse a ser tutelado, merece a proteção integral e a prioridade absoluta no tratamento dado à família, pelo Estado e pela sociedade, como com essa base axiológica, como com esse alicerce que nós temos aí, construído pela norma constitucional, nós vamos imaginar que uma lei permita que uma criança e um adolescente sejam vítimas de abuso. Como dizer, vamos revogar essa lei porque essa lei protege o abusador? Como é que uma lei pode proteger um abusador se ela tem por escopo exatamente evitar que a vítima da alienação sofra os seus deletérios efeitos? Na verdade, isso é uma argumentação que, no meu entendimento, é uma argumentação desvirtuada. Eu vivo tentando trazer essa questão que a gente não pode analisar uma norma, um dispositivo legal, sem analisar o contexto em que ela está vigendo, ou o contexto histórico, cultural. Eu não posso analisar uma questão sem me afastar da base de valores da Constituição Federal de 88. Então, me incomoda por demais dizer que uma lei que tenha passado por um processo legislativo que esteja de acordo com a norma constitucional permita que uma criança ou adolescente titular de direitos e direitos fundamentais, de todos os direitos fundamentais da pessoa humana e titular de proteção integral e prioridade absoluta, seja uma lei que vá dar guarida a alguém, ao abusador, em detrimento dos interesses da própria criança ou do adolescente. Nada, isso é desvirtuar o escopo da norma. Se a norma tem falhas, tem lacunas, elas devem sim ser supridas, elas devem sim ser melhoradas, implementadas, e aí vem o nosso trabalho, aí vem o nosso mistério, porque eu não canso de dizer também que a jurisprudência se faz a partir do advogado, porque pelo princípio da inércia da atividade jurisdicional, o Poder Judiciário só atua quando provocado, o Poder Judiciário não pode decidir sem que antes seja trazido o pedido a ele. Até porque, se ele decidir sem o pedido, ele vai estar decidindo extra petita, e essa decisão será inválida. Então, a jurisprudência começa com nós, advogados, e nós que temos que levar essas teses para lá. Essa é a nossa função. Não ficar dizendo que a lei protege o abusador, mas, eventualmente, tentar suprir alguma lacuna, alguma falha, ou tentar melhorar a lei, trazendo sempre o fundamento, que é o fundamento primeiro, tutela da dignidade humana. E no que se refere a criança e adolescente, tutela de um sujeito que está na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que, por sua vulnerabilidade, trazendo aí o tema de nosso congresso, que por sua vulnerabilidade reconhecida expressamente pelo ordenamento jurídico, merece proteção integral. A doutrina da proteção integral é a base do ordenamento no que se refere à tutela da criança e adolescente. A Constituição Federal de 88, ela rompeu com a doutrina anterior. Qual era a doutrina que tratava da criança e adolescente antes da Constituição de 88? Era a doutrina da situação irregular. Eram os famosos códigos de menores, né? Quando o legislador se voltava para proteger o menor, na verdade, era para tentar dar um jeito ali de resolver uma questão do menor que estava em situação irregular. Quem era o menor que estava em situação irregular? Aquele que estava órfão, abandonado na rua, que cometeu algum delito. Os códigos de menores, eles tinham esse viés, né? Um viés que tem bem a ver com o que a Luciana falou anteriormente, que é um viés voltado para uma ideia de punição, para uma ideia de recolhimento dessa criança que estava na rua, e não para a ideia da sua tutela ou para o reconhecimento de que essa é uma pessoa que merece uma proteção integral. Isso aconteceu com a Constituição de 88, que adota expressamente a doutrina de proteção integral, e o ECA, no seu artigo 1º, assim o destaca, né? Essa lei
impõe, essa lei tem por fundamento a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. E o que nós temos aqui, então? Nós temos um sistema que é chamado de sistema subjetivo. O que são os sistemas subjetivos? São aqueles sistemas que eles vêm para tutelar, para proteger sujeitos determinados. Nós temos diversos sistemas subjetivos no nosso treinamento, que para alguns treinadores são até chamados de microsistemas. Eu prefiro chamar de sistemas subjetivos. Por quê? Porque eles respondem àquele olhar do legislador para uma relação jurídica que está desequilibrada. E o legislador falou o seguinte: não, aqui existe um sujeito que merece uma proteção diferenciada. Nós temos, por exemplo, o mais antigo deles, o sistema subjetivo de proteção do empregado, do trabalhador. O legislador se voltou em algum momento e falou o seguinte: olha, essa relação jurídica não é uma relação jurídica pautada por um equilíbrio. Não tem uma base objetiva e equilibrada. Existe alguém que impõe as suas condições de trabalho e outro que precisa sobreviver e que, por essa razão, acaba se submetendo a condições de trabalho para conseguir o seu pão de cada dia. Nesse caso, o Estado deve intervir para proteger esse sujeito e cria-se todo um sistema de tutela desse sujeito. Nós temos, no nosso dia a dia, o sistema subjetivo de proteção do consumidor, falando em vulnerabilidade. É outro sujeito que é vulnerável e a sua vulnerabilidade é reconhecida, ele é o elo mais frágil na relação de consumo, ele está no fim da cadeia de consumo, do processo, da relação de consumo. Antigamente, lá na Idade Média, nos feudos, e hoje nós estamos voltando para os feudos, agora são virtuais, né? Mas na Idade Média, nos feudos, os sujeitos consumiam algo que eles conheciam, os produtores. Então, eu ia comprar carne, eu sabia, se bobear, o nome do dono do gado que foi abatido, eu ia comprar o tecido, eu ia lá na casa do tecelão. Isso é na Idade Média, hoje não. Hoje nós estamos consumindo um produto no Brasil que foi produzido na China por uma empresa que é norte-americana e foi trazido para cá por um embarcador que é coreano. Ou seja, nós temos essa globalização que nos afasta da relação do mercado de produção, do processo produtivo, e nos faz absolutamente vulneráveis. Com base nisso, o ordenamento jurídico se volta para esse sujeito vulnerável e determina que ele mereça uma tutela diferenciada. O sistema subjetivo de tutela da pessoa com deficiência, e aí nós temos uma norma de inclusão tão importante, a pessoa com deficiência, pelo artigo 2º da Lei 13.146 de 15, é aquela pessoa que tem uma deficiência física, mental, intelectual e sensorial, que, em igualdade de condições com as demais pessoas, em relações de igualdade de condições com as demais pessoas, enfrenta alguns obstáculos que fazem com que ela mereça uma tutela diferenciada. E é isso que acontece com a criança e o adolescente. O sistema subjetivo de proteção, de tutela da criança e do adolescente, se pauta exatamente pelo que diz o artigo 226, parágrafo 3º, inciso 6º da Constituição Federal. Por que a criança e o adolescente merecem essa proteção diferenciada? Por que a criança e o adolescente merecem a proteção integral? Porque são sujeitos na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento físico, mental, intelectual, sensorial da criança e do adolescente é um processo que demanda uma tutela diferenciada e que a faz vulnerável. Eu estou hoje com a minha filha que vai fazer 1 ano passando por todo esse processo, depois meu filho com 17, a minha filha vai fazer 14, agora a Maitê está fazendo 1 ano. E a gente vê a fragilidade, a vulnerabilidade destacada. Como é que eu vou poder defender que existe uma norma no nosso ordenamento que visa exatamente a evitar que a criança e o adolescente venham a sofrer um determinado tipo de dano decorrente da alienação? Como é que eu vou poder sustentar que essa norma vem para desproteger a criança e o adolescente? Não. A norma veio para proteger. E aí a gente tem que lembrar, para eu não me alongar por demais, porque eu também, como vocês, não quero me ouvir muito, que minha voz me transmite paz, dá aquele sono, a gente quer ouvir a Luciana. Então, para não me alongar demais, o que eu teria para dizer? Que a gente tem que lembrar que a principal vítima da alienação parental é a criança e é o adolescente. Porque no dia a dia, o que a gente vê? As pessoas que estão suscitando a alienação parental
são os adultos. Não, eu estou sendo alienado. Não, isso aqui é uma prática de alienação. Mas a principal vítima da alienação parental é a criança e o adolescente. Eu sustento já há bastante tempo, mas eu não vejo essa questão acontecer nos tribunais, até porque demandaria uma pesquisa, uma construção processual interessante, mas eu sustento há bastante tempo que é necessário, em alguns processos em que seja suscitada a alienação parental, é necessário que nós tenhamos alguém para tutelar o interesse da criança e do adolescente, porque nós vamos ter os dois pais ali brigando, um alegando que o outro está alienando, o outro está alegando que é abandono, porque agora a gente tem os dois polos, né? Eu alego alienação e ele alega, não é nada de alienação, é abandono afetivo, eu quero indenização e etc. e tal. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pecuniarizar a relação afetiva, né? Todo mundo está querendo indenização. E a principal vítima ali que está sendo efetivamente alienada, que está sofrendo um processo de alienação e um transtorno relacionado à sua rigidez física, à sua rigidez moral, intelectual, que está sofrendo isso, ela está lá ao desabrigo. Será que a indenização vai resolver esse problema? E aí a gente vai falar nas funções da responsabilidade civil, que eu reputo que são muito importantes, porque na responsabilidade civil a gente tem a função que é mais conhecida, que é mais divulgada, que é mais comum, que é a rotineira, que é a função reparatória, que é o ressarcimento do dano. Né? Ocorreu dano, vamos indenizar. Eu estava no excesso de velocidade, passei o sinal vermelho, estava falando no celular, pior dos ilícitos, estava ouvindo uma música do Latino lá no meu áudio e acabei batendo no automóvel dirigido pela Mariana. Nesse caso, eu vou reparar o dano, função reparatória está bem destacada. Mas no dia de família, em várias das situações, especialmente quando a gente trata da criança e adolescente, o ideal não é chegar à reparação do dano, o ideal é evitar que o dano venha a ocorrer. E aí surge uma outra função da responsabilidade civil, que é uma função que tem que ser considerada, é a função preventiva, a função de prevenção do dano. Então, vamos evitar que o dano venha a ocorrer. E aí, no momento em que aquele processo se instaura, os dois pais brigando, um alegando alienação pelo outro, será que num processo não seria interessante que a gente tivesse um terceiro, um tercius, que pudesse tutelar a criança? Será que o juiz não deveria estabelecer aí um curador ali para que seja uma pessoa da sua confiança que pudesse tutelar o interesse da criança e adolescente, porque ela é a principal vítima. E nas lides em que eu vejo a alegação da alienação parental, o que eu mais vejo é o seguinte: eu estou sendo alienado, eu, pai, estou sendo alienado, eu, mãe, estou sendo alienado. Não é só você, pai, não é só você, mãe, é a criança que está sendo alienada. E o pior dos efeitos da alienação é exatamente esse apartamento da criança do relacionamento com um dos seus pais, do relacionamento com algum dos seus familiares. E esse apartamento, em vários dos casos, em várias das situações, ele acaba trazendo danos irreparáveis. Ele acaba trazendo danos que o dinheiro não será capaz de reparar. Por isso, eu penso que a gente deveria pensar, como o tema é vulnerabilidade e judicialização, a gente deveria, como a Luciana falou, em voltar, focar o nosso repensar para atitudes que evitem a alienação. Como fazer para que essa função preventiva venha a se consolidar num momento tão importante do desenvolvimento da nossa personalidade, que é a nossa infância, a nossa juventude. O que nós, profissionais do direito, devemos fazer para chegar a essa solução? Evitar que o dano ocorra e fazer com que ele seja evitado. Não dizendo que a lei protege um abusador, por óbvio não. E não existe nada mais vil do que alguém que abusa de uma criança e de um adolescente, para deixar bem claro que essa não é a minha intenção, para que não fale, o João protege a lei porque ele quer proteger abusadores. Não existe nada pior do que isso para quem trabalha com a criança e adolescente, para quem é pai, né? Mas não é esse o escopo da norma. Obviamente que o abusador tem que ser apenado com rigor, com severidade. Mas o ideal seria evitar que esses danos ocorressem. Eu deixo aqui, então,
essa minha proposição. Vamos repensar a questão da alienação parental e pensar efetivamente na sua principal vítima e na sua vulnerabilidade. Agradeço por demais a oportunidade de poder falar entre as Lucianas. E agora vamos ouvir a segunda Luciana, não em grandeza, porque as duas estão lá em cima, no mesmo patamar, mas pela ordem. E eu fico aqui quietinho para ouvi-los. Muito obrigado e um beijo especial para todo o pessoal de Campinas. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras, doutor. É extremamente engrandecedor, e enquanto isso fui recebendo algumas perguntas aqui no chat, mas por questão de organização eu vou deixar para a fase de perguntas depois que todo mundo falar, assim todos também podem se manifestar acerca dessas colocações, tá certo? Também recebemos algumas sugestões de eventos a serem promovidos que são muito bem aceitos pela nossa comissão, e só para deixá-los avisados então que a gente está de olho no chat. E agora passo a palavra a doutora Luciana, nossa querida vice-presidente, que eu tenho certeza vai nos engrandecer bastante com suas ideias. Bom, boa noite a todas e a todos. Na verdade, eu estou aqui, gente, por conta da amizade, porque eu não tinha que estar nessa mesa, aqui não, né, com dois doutrinadores aí brilhantes, o João também é muito amigo aqui por conta da pós-graduação da ESA, de família, professor querido aqui pelos alunos. Mas eu queria primeiramente me desculpar, doutora Luciana, eu não estive aqui, eu estava lecionando, então eu não pude acompanhar a palestra toda, mas eu tenho certeza aí do brilhantismo, da sensibilidade na transmissão do conhecimento, porque eu já a ouvi, não aqui, mas em outros eventos, né? E também porque como a gente gosta do nosso nome, né? Se ela é Luciana também, eu tenho certeza que ela foi super bem na apresentação dela, né? Muito obrigada, viu? Pela participação aqui no evento. João, se a gente pudesse ter, eu costumo falar que se a gente pudesse ter OAB suplementar dentro do Estado, a sua daqui de Campinas estaria reservada, viu? Se isso fosse possível. Agradecer mais uma vez, nós já estivemos aqui pela manhã na mesa, gente, então me desculpem aí quem está acompanhando desde manhã, mas agradecer aí a todos e a todas, especialmente a Comissão de Direito Civil, que está proporcionando a realização desse evento, se dedicou aí na montagem, na apresentação. Então, realmente, a vocês, muito obrigada por toda a dedicação. E agradecer aos meus companheiros de diretoria que seguem aqui, o Daniel, o Cláudio, e que com certeza aí me apoiam muito, estão sempre aqui prestigiando. Então, é muito bom contar com vocês. Bom, eu falei de manhã e vou repetir esse trecho. Eu costumo dizer que na faculdade de Direito a gente pode desenvolver paixões, né, pelo direito penal, mas a gente acaba casando com o direito civil, né? E foi especialmente o que aconteceu comigo. A partir do primeiro dia de aula do direito civil, eu tinha certeza que eu tinha me encontrado. E a partir do primeiro dia de aula de direito de família, eu decidi que dentro do direito civil era o que eu ia, né, trabalhar e os temas pelos quais eu ia me dedicar. Então, para mim é muito precioso, é um ramo que eu gosto. Bom, eu sou defensora de que a gente nunca vai deixar de ser estudante, né? A nossa vida é estudar, é procurar as discussões e as ideias que fazem sentido, porque eu acredito muito no que o João e a Luciana falaram, que é a questão do advogado, né? Vir para o processo, apresentar a tese, discutir aí, né, a construção do raciocínio e a justificativa do que ele está pedindo ou do que ele está expondo. Então, por isso que eu acho que a gente nunca vai deixar na nossa vida de ser estudante, porque nós precisamos, né, ficar atentos a todas essas modificações. E também pegando um viés da palestra da manhã,
da palestra inaugural, né, do Congresso, com a professora Giselda Hironaka, eu achei muito bacana porque ela salientou muito, né, elevou bastante a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, e eu fiquei feliz porque assim, eu não consigo pensar o direito de outro jeito, né? Por mais que a gente pense em teorias que evoluíram ou tratem o direito de uma outra forma, olhando sob um outro aspecto, eu não consigo me desvencilhar, porque eu acho que tudo que a gente precisa de regra ou normatizar, a gente está vivendo a partir de fatos que vão acontecendo e a forma pela qual nós vamos valorá-los, né? Então, eu não consigo entender de outra forma, né? E ela disse que também tinha muita predileção, né? E salientava a importância da teoria. Então, especialmente isso para dizer o seguinte, que o tema escolhido, né? A convivência como verdadeiramente aí uma função social que ela desempenha, também no sentido de acreditar que esses fatos, né, precisem de novas valorações. Porque quando a gente falava em visita, quando eu não gosto nem de falar que precisar apontar na petição que a guarda é compartilhada. Eu não gosto nem disso, né? Porque, assim, para mim, eu acho que é uma coisa tão evidente de quando a gente fala de família, né? Eu não estou me referindo, e faço a mesma observação do João. Lógico que quando nós temos famílias tóxicas, né? Famílias com algum problema, é óbvio que o que eu vou falar aqui não vai caber, lógico. Mas eu digo assim, quando nós não falamos dessas situações, eu até me sinto mal de falar que a guarda vai ser compartilhada, porque eu acho que é uma coisa tão óbvia, né? Então, se nós elevamos tanto a condição no direito de família, do princípio da afetividade, da solidariedade, a gente nem teria que falar que a guarda é compartilhada, porque ninguém vai deixar de ser pai, ninguém vai deixar de ser mãe, ninguém vai deixar de ser genitor, né? Então, eu acho que realmente, já que nós podemos, então, né, temos essa dimensão da lei, porque às vezes pode ser que a guarda unilateral seja, né, a escolhida, então vamos pensar no que vai viver aquele que não vai ter o ponto de referência, não vai ter o domicílio com aquele, eventualmente possa, né, não ter o domicílio com aquele filho, aquela filha. Também me inquieta um pouco, gente, quando a gente tem uma Constituição de 88 que já falava, lá no artigo 227, em convivência familiar, né? Já usava o termo. Então, aí, por que vem o Código Civil e fala porque foi uma alteração de 2014, né? Então, ele veio natimorto, né, nessa parte. Ele veio falando da guarda unilateral, enfim, tal, e do direito de visitas e as visitas, né? Então, assim, não sei por que a gente sabemos, no fundo, né? A gente sabe que o direito demora, às vezes, né? Essa valoração, a criação da norma, né? Às vezes demora um pouco do que a sociedade quer entender naquele momento, né? Para aquele instituto. Mas, assim, bastante tempo, né? Porque a Constituição é de 88 e a lei que alterou para falar de guarda compartilhada, que usa muito a palavra de tempo de convivência, convívio, é de 2014, né? Então, bastante tempo, né? A gente está falando aí de um lapso muito grande. Mas alterações no Código Civil que trouxeram, pelo menos, a referência à convivência, né? Como é que vai haver essa determinação, o juiz pode até se valer de equipes multiprofissionais, né, para poder definir, mas eu acho que, acima de tudo, gente, nós precisamos também pensar nesse conceito de pessoa em desenvolvimento. Nós falamos de manhã aqui, eu ouvi, na verdade, né, não falei, eu ouvi nos painéis de manhã, ouvi os debates, né,
que até para, não sei se a Ana está aqui, a Ana é uma querida, ela está, vira e mexe, ela está em toda a palestra aqui, a Ana Mendonça, e aí elas estavam discutindo a situação de que, por exemplo, né, vamos repensar o Instituto da Legítima, porque, afinal de contas, nós queremos criar pessoas, né, que, por exemplo, construam o seu próprio patrimônio, né? Como é que nós vamos pensar em pessoas que, porventura, construam o seu patrimônio? Eu quero dizer o sentido da anterioridade, né? O que eu vou falar. Como é que a gente vai pensar em pessoas que construam o seu futuro, que estejam prontos, né, para que 16 anos, 18 anos já tenham um trabalho, já tenham uma atividade, comece a produzir o seu patrimônio, se a gente quer regrar a convivência dela com os seus genitores, simplesmente através de um molde, né? Vai ver em final de semana alternado, vai ver no dia tal, é metade das férias, não sei o quê. Como é que nós vamos criar uma pessoa que vai gerir conflitos, que vai aprender a lidar, né, com a situação dela, se ela é colocada nessa situação, né, de ser uma peça controlada, digamos, né? Tá aqui, tá lá, vai para cá, vai para lá. Então eu acho que de manhã, quando nós falamos dessa questão de repente pensar em liberdades e vulnerabilidades a partir do crescimento pessoal, como é que nós vamos falar de crescimento pessoal se a gente não fala de convivência, né? Eu não falaria nem regime de convivência, eu falaria direito mesmo à convivência, né? Então, genitores, e eu não estou me referindo logicamente somente à união heterossexual, estou dizendo todos aqueles, né, que constroem a família, se eventualmente a união, né, daquelas duas pessoas terminou, eles precisam encontrar uma forma, e como o João falou, em especial para a criança, que seja saudável para a criança e para o adolescente, para que essa convivência seja o mais ampla possível, né? Porque senão, às vezes a gente acaba que seja realmente uma convivência, né? Na verdade seria isso, que seja realmente uma convivência, né? Então, eu acho que faz parte aí muito da vida, né, de quem mexe com direito de família, e eu costumo às vezes falar, né, para os meus clientes, falar assim, escuta, não, mas por que você quer a guarda unilateral? Qual que é o problema? O que está acontecendo? Aí a pessoa explica, aí a gente vira para a pessoa e fala, olha, é o seguinte, quando a gente detecta que talvez não seja um problema, né, mais profundo, né, com as pessoas, com os genitores. Talvez uma birra, pensamentos que não batem, né, a respeito, enfim. Então, aí quando a gente percebe que é isso, fala, olha, é o seguinte, não vai adiantar entrar com ação, para o laudo psicossocial dizer da seguinte forma, a criança fica bem tanto com o pai quanto com a mãe. Então, né, a gente já sabe e a gente fala isso para o cliente, né? Porque é a normalidade, graças a Deus que ele fica bem com o pai e com a mãe, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa errada e que talvez não seja essa a questão, né? Talvez algum deles querendo tolher a convivência, talvez seja um outro problema, né, mais emocional entre eles do que propriamente com a criança, mas que deve começar, e eu achei muito bacana o que amigo é assim também, tá, gente? Eu cheguei para o João e falei assim, o João é presidente da nossa Comissão Estadual de Direito de Família, né? E eles lançaram uma campanha de que filho não é visita, né? E eu falei assim, João, mas você não vai falar disso porque eu que vou falar, você fala de outro tema, então. E ele falou assim, não, tá bom. Então, amigo, é assim, né? Não só vem para o Congresso, como a gente fala assim, você não vai falar disso que a sua comissão lançou, né? E eu achei muito bacana a preocupação, em princípio, com o vocábulo, né? Para que nós mesmos
que mexemos com o direito de família, tenhamos essa sensibilidade, né? Vamos parar de escrever visitas, vamos parar de falar que aquele genitor que não é o que mora junto vai visitar, né? Porque conviver é estar junto, é dar-se bem. Olha só, até isso a gente acha de sinônimo, né? E como é que isso vai ser construído com visita, né? Com horário predeterminado, com tudo agendado, né? Com todas as determinações, aonde que vai ficar com o genitor, aonde que vai ficar com outro genitor. Então, nós não podemos, né, pensar dessa forma. E eu acho que isso afeta muito a construção do ser humano por uma coisa, dessa pessoa em desenvolvimento, por uma coisa que eu noto, assim, né? Eu não tive uma convivência tão próxima, porque eu não tive filhos, tive sobrinhos, né? Mas eu percebia isso. Por que essa convivência é muito importante? E por que a gente tem que lutar para ela ser o mais ampla possível? Porque o anjinho, quando ele nasce, ele é um anjinho na aparência, porque na essência, na verdade, ele quer a bolacha só para ele quer a boneca só para ele quer brincar com o carrinho só ele, né? Ele joga o brinquedo na cabeça do irmãozinho, porque só ele quer brincar. Então, a nossa essência, ela não é assim tão altruísta quando a gente nasce, né? E se nós somos pessoas em desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento, que tipo de autoridade parental a gente quer ter se a gente não distribui as atribuições e as obrigações? Então, não adianta dizer que um genitor que visita, né, que só visita, enfim, que usa o método tradicional, né, digamos, de pensar em visita, vai conseguir realmente participar e ajudar na direção, né, dessa criação ou desse adolescente. É impossível, né? Então, não dá, nem esse genitor vai conseguir, né? Porque realmente, se o tempo é tão restrito assim, né, e ainda correndo risco, de repente, né, eu concordo também com o João, nós não vamos pensar numa lei, né, sob o ponto de vista da má-fé. Mas, infelizmente, a discussão com a lei de alienação parental é por conta das pessoas que agem com má-fé. Então, quer dizer, além de estar distribuído como visita, não é convivência, se os genitores tiverem problemas entre si, olha a proporção que isso toma se ele, por exemplo, faz uma denúncia falsa de algum ato para alienação parental, né? Então, são só preocupações. Eu não estou dizendo que muito menos que a lei tem que acabar, né? Que é o que o projeto de lei prevê. Muito menos isso, né? Mas eu digo assim, olha até onde a gente vai, né, com a discussão. Então, para que nós consigamos ter alicerces, e é isso que a gente quer, né? E eu volto a dizer, eu não estou dizendo sobre uma família exclusivamente biológica, eu não estou dizendo sobre uma família heterossexual, eu não estou dizendo sobre uma família com posses, porque nós decidimos que a família perfeita é aquela família baseada no afeto. E reconhecemos isso em várias decisões judiciais. Como que você cria esse laço de afeto? Como é que você faz com que eles sejam verdadeiramente uma família a partir do afeto, se você restringe convivência, né? Ah, não, mas a vida da criança, já ouvi isso também, a vida da criança vai ser bagunçada. Não, mas peraí, né? Mas a gente vai deixar a criança, se a gente deixar a criança com uma agenda de executivo, ela vai ficar bagunçada mesmo, porque daí não dá. A gente, né? Ou eles vão precisar se organizar muito bem, ou realmente pode ser que realmente a vida fique bagunçada. Mas, e por isso eu puxei do fato, valor e norma, gente, que eu acho que falar em convivência é a gente pensar que a posição hoje do genitor, da genitora, né, enfim,
todo mundo, em geral, exerce uma atividade laborativa. Não bastasse isso, às vezes mais de uma. Não bastasse isso, cuidar da casa, às vezes de afazeres de outras pessoas, quando você tem, né, parentes mais velhos, enfim. Então, todos nós somos sobrecarregados. Se nós falarmos pura e simplesmente num direito de visita, pega tal hora, deixa tal hora, né? Não, eu quero que seja pegar e deixar na minha casa, comigo. Não! Pega na escola e devolve na escola. Ah, mas ele não vai cuidar bem do uniforme, ele vai... Mas ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender que precisa do uniforme, ele tem que aprender que precisa deixar o material. Então, assim, não tem como a gente fazer de outra forma, né? É viver literalmente esse compartilhamento. E eu acho que, quando eu falo da valoração, é pensar que nós não estamos mais no modelo antigo, né? Em que, de repente, talvez a mulher fosse a grande cuidadora do lar, né? Com muito trabalho, sempre, sem dúvida, mas que acabava tendo mais tempo com as crianças, às vezes, porque como ela fazia mais afazeres domésticos, ela acabava tendo mais tempo, né? Mas a gente, se nós queremos trabalhar com a igualdade que está na Constituição, se nós queremos trabalhar com a igualdade entre os filhos também, se nós queremos trabalhar com todos esses institutos, nós não podemos falar de restrições e falar que o pai ou a mãe, né, que não mora vai conviver somente num espaço de tempo, num dia ou num final de semana, é restringir a própria vida, o próprio crescimento dessa pessoa em desenvolvimento. Então, assim, se nós não falamos de patologias, né, isso que eu entendo, de relações tóxicas, de patologia, a gente precisa falar de uma convivência plena, de genitores participando da vida da criança na mesma proporção, ou mais próximo, né, de proporções iguais, né, o mais próximo que a gente consiga chegar. E se nós, tá bom, Luciana, mas se nós estivermos falando de relacionamentos tóxicos, se nós estivermos falando desses relacionamentos que são patológicos, bom, então aí a gente precisa saber a força de uma prova pericial, porque fatalmente nós vamos depender das provas periciais, nós vamos depender dos estudos psicossociais para detectar o que está acontecendo. Então, né, porque muitas vezes já me deparei com situações também como essas. A pessoa estava tão destruída emocionalmente que ela estava achando, entendeu? Que acontecia, por exemplo, que ele não ia cuidar direito, que ele tinha medo, porque de repente ele ia vagar, né, pelas cidades e não ia devolver a criança. Eu falei, mas calma, peraí, né? Mas isso alguma vez aconteceu efetivamente? Não, mas eu tenho receios, tal. Então a gente vamos, então, né, tentar começar a ver se realmente isso é algo que representa a sua aflição ou se realmente é algo que ele possa vir a fazer, né? Então a gente precisa achar um mecanismo para testar. Se o teste não bastar, para pedir uma medida judicial com a primeira função de análise, de fazer a prova pericial, né? De ter o estudo psicossocial, de saber o que realmente está acontecendo. E se nós nos depararmos com o estudo social que venha desse jeito, né, a convivência é ótima, é muito boa, tanto com o pai quanto com a mãe, que automaticamente isso sirva quase como numa produção antecipada de provas, para que a situação se estabilize, então, melhore, né? Então, pare de restringir, participe mais, né? Então, para que a gente possa usar essa referência para, de repente, estabilizar um eventual acordo ou uma eventual decisão judicial que já esteja vigorando, né? Acho que quando a gente começar a falar de mecanismos como esses, gente, talvez a gente consiga falar efetivamente de uma convivência plena.
mas eu acho, assim, achei perfeito aí o evento para o lançamento da campanha da OAB São Paulo, porque realmente é o que nós temos que fazer, né? Nós, como advogados, nós que fazemos os recursos, que fazemos as peças processuais, batalharmos, e se necessário for, para trocar a palavra, mas uma palavra que significa muito, né? Porque quando a gente fala de convivência, a gente fala de participação, a gente fala de criação, a gente fala de moldes, né? A gente fala de pessoas que vão se desenvolver e tendo como sua referência, né? Talvez as primeiras pessoas que lhe serão mais caras, né? Talvez não, com certeza, que são seus genitores, né? Então, eu acho que trabalhar com essa ideia de função social e da importância do que é conviver é um momento de nós falarmos de novas valorações, abandonarmos aquele formato de família que muito tempo a gente viveu, né? E falarmos aí de posições que precisam ser assumidas. E se nós não garantirmos, né, direitos e obrigações, nós não conseguimos garantir posições. Então, minha fala é nesse sentido e torcendo para que a gente comece, então, um levante a usar a palavra convivência e a distribuição aí de vida dessa criança e desse menor com os seus genitores. Muito obrigada. Perfeito, é irretocável essa sua fala. Muitas das pessoas mandando no chat, nossa, muito bem, parabéns, ou até mesmo alguns comentários que a gente recebe aqui no WhatsApp elogiando. E agora, para encerrar, para conectar tudo, Mari, a palavra é sua. Agora eu fiquei com a missão impossível da noite, né? Como é que falo depois desses 3 gigantes? Eu estava pensando aqui, enquanto ouvia a fala dos 3, e pensei em começar essa minha função de debatedora pela questão da vulnerabilidade. Em todas as falas, como não poderia ser diferente, a vulnerabilidade ganha aqui o seu destaque. Mais do que isso, a preocupação. Precisamos voltar os nossos olhos aos vulneráveis. E me parece que, nesse sentido, a evolução do tratamento jurídico das famílias, ela revela um verdadeiro movimento pendular entre os 2 valores que nós nos propusemos a discutir ao longo desse congresso, que são as liberdades, de um lado, e, por vezes, o cuidado com a vulnerabilidade. Afinal de contas, uma matéria que o Estado gosta de colocar o seu dedo é no direito de família, não é mesmo? Gosta lá de sempre estar tentando regular, tentando dominar e colocar as rédeas no direito de família, o que às vezes nos leva, inclusive, a que essa evolução ocorra pelo judiciário e não pelo legislativo, como a gente espera que seja, rompendo lá o ciclo que a doutora Luciana Freitas colocou, que foi trazido hoje cedo, também pela professora Giselda. Mas o que traz também uma fragilidade, né, para essas decisões, como é o caso, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda que seja um ganho, ainda que seja uma vitória que a gente tenha que comemorar, não deixa de ser frágil, justamente pela forma em que ela ingressa no nosso ordenamento, se é que eu posso assim dizer. Então, voltando aqui ao meu pêndulo entre as liberdades e as vulnerabilidades, parece que temos que tomar cuidado com a liberdade no sentido de garantir, de assegurar as escolhas existenciais dentro daquela intimidade, daquele núcleo familiar, para que, assim, possa se propiciar o pleno desenvolvimento da personalidade de cada um daqueles integrantes. E as mudanças nos tipos, nos modelos de família, estão aí para que não me permitam mentir. Por outro lado, o outro lado do pêndulo, me parece que nós temos a preocupação com a tutela das vulnerabilidades e mais, acrescento aqui já puxando um link da fala da professora Luciana Brasileiro,
não só das vulnerabilidades, mas também das assimetrias econômicas, das assimetrias informativas, que são a grande realidade no nosso Brasil. Eu não esqueço de uma fala da doutora Andréa Pachá, agora desembargadora do TJRJ, lá do Rio de Janeiro, e que uma palestra que ela proferiu aqui para a gente, ela começa falando o seguinte: nós temos que pensar que a vulnerabilidade, não sei se vocês se recordam, estou agora parafraseando, ela menciona aquele caso da escola, que uma professora, no meio da pandemia, ela tentava proteger os alunos no meio de um tiroteio lá no Rio de Janeiro, e enquanto ela pedia para os alunos se abaixarem e se protegerem, ela ainda tinha que tomar cuidado para que eles não ficassem próximos, para que eles não pudessem se contaminar. E o que ela diz, muito bem colocado, ela diz assim: a gente não pode pensar que a vulnerabilidade dessas pessoas é a mesma da nossa. Como a doutora Luciana Brasileiro pontuou aqui no início da sua fala, nós somos um grupo privilegiados. Estamos aqui com conhecimento técnico, debatendo o direito, num congresso, com pessoas aclamadas como os nossos expositores dessa noite. Então, nós somos um núcleo muito restrito. E a nossa vulnerabilidade não é nem de perto a vulnerabilidade dessas pessoas, que se tornaram ainda mais vulneráveis com a pandemia da Covid-19, porque passaram a morar nas ruas, perderam seus empregos. E o que a gente vai fazer com essas vulnerabilidades que já eram muito sensíveis e agora se tornam ainda maiores? Então, o direito não pode deixar de voltar o seu olhar a essas pessoas, a gente não pode deixar com que essas famílias fiquem desabrigadas, que é como elas estão, infelizmente, hoje. E, além disso, a gente ainda tem que tomar o cuidado para que, atendendo às vulnerabilidades, atendendo a essas assimetrias econômicas, a gente possa ter uma plena comunhão de vida, gerando um ambiente de efetiva igualdade de direitos e deveres com o efetivo respeito à liberdade individual, que me parece também nós ainda não alcançamos este patamar, né? É um norte que a gente deve seguir, mas, como a doutora Luciana Brasileiro pontuou aqui, nós atrasamos com essa pandemia em mais de 100 anos a igualdade de gênero. Bom, tendo presente esses vetores e este pêndulo, nós temos, então, que, juristas, essa é a nossa função, né? Temos que repensar as estruturas das entidades familiares, a reformulação de critérios interpretativos, por que não? Temos que lutar contra a resiliência ainda de dogmas muito ultrapassados que ainda são muito presentes no nosso dia a dia, e a gente precisa fazer isso de uma forma a efetivamente entendermos os fatos, o que nós estamos passando. E um dos problemas, e me parece que a Constituição Federal de 88, ela já nos deu esse caminho, ela já trilhou ali a diretriz e ela já abriu espaço. E agora cabe a nós nessas discussões, por isso a importância delas, e por isso a minha gratidão de poder participar aqui e ouvir as falas tão interessantes de vocês, é que me parece que ela já traz essa transformação, tanto no núcleo familiar, tanto nessa unidade social que é a família, né? Reestruturando a base do nosso sistema. E aqui é que surge a questão do afeto. E aí o afeto passa a ganhar um respeito jurídico, um reconhecimento jurídico. O afeto passa a ser, então, um instituto jurídico do nosso ordenamento. E é por isso que a gente fala em abandono, é por isso que a gente pode falar em indenizações nesse aspecto, e assim sucessivamente. Mas eu quero falar agora do outro lado do afeto, quando o casamento acaba, que é aí que mora o grande problema. E das falas dos três, o que eu consigo extrair é: se a gente conseguisse entender a diferença entre o casal marital e o casal parental, e a professora
Gisele Groninga, ela menciona isso muito bem. Se a gente conseguisse entender essa diferença, eu acredito que a maior parte dos problemas que os 3 expositores listaram aqui não aconteceria. Porque a gente deixa o mais vulnerável, agora não falando da mulher, mas falando da criança, a gente passa a colocá-lo no centro. Porque quando a gente pratica um ato de alienação parental, nós estamos satisfazendo o nosso próprio ego. Esquecendo que o principal ali, a pessoa que mais vai sofrer com tudo aquilo, é a criança, que está no meio daquela disputa, no meio daquela briga. Ninguém escuta o que aquela criança quer, ninguém escuta o que atende à necessidade, aos interesses, né, ao melhor interesse da criança. Então, a gente, às vezes, esquece o conteúdo por trás deste princípio, que é de efetivamente garantir, e aí agora puxando o link para a fala da professora Luciana Freitas, de que pai não visita, pai convive, né? E é preciso puxar essa responsabilidade com toda certeza. E agora sim, levando também para a esfera dos alimentos, se pai convive, não visita, então o pai sabe os custos que uma criança tem, o pai sabe que o valor irrisório que muitas vezes é pago não custeia 1/5 dos custos que aquela criança efetivamente tem. Então, eu, enquanto falo, fico pensando, parece que estamos num ciclo, né? Se a gente entendesse, como eu disse no início, a diferença entre casal parental de casal marital, a gente não teria essa dificuldade. Se a gente entendesse que pai convive, pai não visita, a gente não teria problema com os alimentos. Na palestra do professor Rolf Madaleno, na nossa Semana Jurídica, do ano passado, ele traz uma proposta, foi do ano passado, acho que foi do ano passado, não sei. Ele traz isso mesmo. Ele traz uma proposta que se aplica, se eu não estiver enganada, na Argentina, de que você faça uma conta conjunta e aqueles pais possam administrar, então, conjuntamente os valores, para que não se tenha que ficar nessa discussão. Presta contas, não presta contas, ele é o titular do direito para exigir contas, ele não é. Como que fica isso? Talvez essa seja uma possível solução, que eu até acho válida e até acho que a gente talvez devesse incorporar de alguma forma. Mas se a gente voltar para a vulnerabilidade da mulher, então a gente tem aqui mais uma forma de violência contra essas mulheres vulneráveis que vão, já que o pai vai acessar a conta, ele não vai participar, mas ele vai acessar a conta e ficar ali fiscalizando, tolhendo e muitas vezes restringindo o direito daquela mãe, daquela genitora, que já é árduo, como vocês explicaram muito melhor do que qualquer fala minha aqui. Então, eu penso que o cuidado, a gente precisa de fato voltar ao cuidado à criança e para não me alongar muito, esse cuidado ele já tem que vir do advogado, que é o primeiro juiz da ação, como a doutora Luciana Brasileiro muito bem pontuou. Nós é que temos que fazer esse filtro, nós é que temos que começar a levar para os nossos clientes essas situações, essas posições, para que isso passe a ser uma fala uníssona dos advogados, né? Que serão esses primeiros operadores da causa que vão delimitar o alcance de uma demanda. E isso foi algo, agora lembrando da sua fala, doutora Luciana Brasileiro, que me despertou para a advocacia, que aí eu entendi o poder do advogado, a responsabilidade do advogado. Somos nós que delimitamos a lide, somos nós que delimitamos aquilo, o espaço que o juiz, utilizando-se da sua jurisdição, poderá falar. Então, a minha reflexão é justamente nesse sentido, de nós entendermos este nosso poder, mas mais do que isso, porque o poder ele traz aqui um grande peso, uma grande responsabilidade, que é de nós, que somos os operadores do direito, levarmos este conhecimento aos nossos clientes, que são os representantes da sociedade, que são as pessoas que não têm o conhecimento técnico, que não detêm esse conhecimento técnico e, portanto,
não teriam, em tese, e eu deixo aqui minhas aspas bem marcadas, não teriam, em tese, de obrigação de saber isso. Mas nós não. Nós temos essa obrigação, nós temos este dever, enquanto operadores do direito, de levar esse conhecimento para que, talvez, possamos diminuir, por exemplo, este longo prazo de 100 anos que estava menor antes da pandemia e que agora aumentou. E se eu não estiver enganada, doutora Luciana Brasileira, não são nem só 100 anos, são 130 e poucos anos que nós temos. Então, quer dizer, nem a próxima geração talvez veja essa paridade de gênero, né? O que é muito grave, pensando que nós estamos em 2021, já quase com o pezinho lá em 2022. Então, essas são as reflexões que eu gostaria de trazer. Muito obrigada, Marcela, te devolvo a palavra. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, agora pelo adiantar da hora, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelas excelentes palavras aqui de todos. Com certeza foi engrandecedor não só a mim, mas a todo mundo que está aqui. Já passam de 9 horas no Brasil, 1 hora em Portugal, né? Tendo em vista os compromissos de todos amanhã e também que amanhã teremos mais um dia de palestras, então, para preparar todo mundo, eu vou passar para uma pergunta que foi mandada pelo chat pela Aline, que envolve todos os nossos expositores, cada um eu vou pedir para responder dentro do seu próprio recorte, que aí eu acredito que estejamos todos bem representados. E caso alguém se sinta preterido ou desprestigiado, a gente abre as redes sociais da Comissão de Direito Civil para que vocês enviem para nós e nós encaminhamos para os expositores, que eu tenho certeza que vão acabar respondendo. A pergunta, eu vou tentar sintetizar um pouquinho, diz respeito a essa atual crise que nós vivemos, política, financeira e em relação à saúde. Se cada um de vocês acredita que essa atual crise serviu para tornar as pessoas mais vulneráveis ainda dentro do próprio recorte, e se existe alguma ideia de vocês, alguma questão de política pública, ou se realmente não tem jeito, para que a gente possa tentar mitigar essa afetação tão negativa que eventualmente possa vir a sofrer ou não. Doutora Luciana Brasileira, se a senhora quiser abrir as palavras, acho que a gente pode respeitar a ordem das falas. Obrigada, Marcela. Olha, eu acho que eu devo ter dito isso logo no começo da minha fala, mas acho muito importante ressaltar, eu gosto de dizer que eu sou uma mulher de ordem, eu passei a minha vida inteira contribuindo para a ordem e sei a importância e a riqueza do trabalho que é desenvolvido pela comissão. Então, queria agradecer mais uma vez esse convite por estar participando disso, porque eu sei como as comissões, elas são o coração mesmo da OAB, né? Veja, eu fico muito preocupada em falar em políticas públicas, porque acho que nós estamos vivendo uma crise que é uma crise mundial, agravada, sobretudo, aqui no Brasil, pelo cenário político que nós estamos vivendo, né? Por mais que a gente não queira aqui, óbvio, trazer nenhum tipo de discurso de um lado ou de outro, mas nós estamos vivendo num país que é o que tudo indica, né, atrasou a vacinação da população porque existia supostamente uma negociação de propina. Então, nós temos aí quase 1 milhão de pessoas mortas, vítimas de Covid, e me preocupo muito falar em políticas públicas, que parece que dentro de um contexto político que vem cada vez mais se negando a discutir políticas públicas, né, negando direitos humanos, e penso, espero não, eu não costumo ser uma pessoa pessimista, pelo contrário, eu sou uma pessoa naturalmente otimista, mas eu penso que nós estamos vivendo num momento realmente muito crítico, né, e que a tendência é piorar. Né? A tendência realmente é piorar, porque a fome está aumentando, o desemprego está aumentando, as vulnerabilidades estão aumentando. Em matéria de família, né, a violência doméstica aumentou de forma avassaladora, né, e a gente está vivendo um momento, né, crítico, realmente crítico.
Então, eu penso que, em matéria de políticas públicas, eu acho que na verdade, o grande problema do Brasil está na educação, né? O problema e a solução está na educação. Nós, professores, nós, professoras, né, nós não atrapalhamos nada nem ninguém, nós somos necessários, nós somos importantes, e somos fundamentais para o crescimento desse país que está tão castigado, né, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Com certeza, a falta de atenção às políticas públicas, às políticas de fomento aos direitos humanos e ao atendimento das necessidades das pessoas que realmente precisam de saúde pública, de saneamento básico, de educação, de energia, de água e de alimento, né, certamente tornariam a nossa vida menos difícil. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada pelas suas colocações. Doutor João, te passo a palavra. Obrigado, Marcelo. Eu queria mandar um abraço para o professor Denis Paulo também. Aqui, prazer estar com o professor Denis. Acabei não falando, mas queria mandar aqui o meu fraterno abraço, professor. Vou ser rápido, vou ser breve, porque a Luciana está lá de madrugada, né? Ela deve estar um tanto quanto cansada, coitada. Então, eu vou ressalvar as palavras, reiterar as palavras da Luciana, como sempre. Entendo que essa crise político, moral, econômica, de valores, ela tem um fundo muito nocivo para as relações sociais. E como o direito ele é o cerne da regulamentação das relações sociais, busca trazer de volta a civilidade, condições humanas, e busca a trazer o alicerce para a construção de um país melhor, nós temos que estar voltados para esse objetivo de reconstrução, porque estamos vivendo um momento de desconstrução, um momento em que, fora os tempos pandêmicos terríveis, né, que são negados por muitos, nós temos 600 mil mortos, nós temos um momento em que a civilidade, o trato com o ser humano, a preocupação com o outro, parece ter ficado relegada a um segundo plano. E no que se refere ao meu tema especificamente, que é o da alienação parental, essa falta de civilidade, essa falta de respeito para com o outro, essa falta de respeito para com as pessoas que são vulneráveis, ela é muito nociva. E essa crise agravou essa situação. Cabe a gente tentar reconstruir e repaginar o nosso futuro. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. Nossa vice-presidente, por favor. Obrigada, Marcela. Eu falaria, assino embaixo de todas as palavras da doutora Luciana, do doutor João, mas eu diria o seguinte, com o recorte do meu tema, que toda essa situação foi reveladora do quão importante são os genitores participarem da vida, do crescimento, da criação, né, dos seus filhos, porque vimos, né, de repente, genitores que não queriam conviver por algum receio, lógico, alguns não estão acostumados, não é isso? Não foram acostumados, não têm esse dia a dia, esse cotidiano, outros genitores que, em razão de não saber ao certo a pandemia, resolveram restringir mais, né? Achando que o outro genitor não vai ter o devido cuidado, e aí, por isso, essas questões que às vezes são pessoais, né? Então, acho que, além de todos os problemas vivenciados, eu acho que ela foi reveladora em muitos sentidos, inclusive no que nós precisamos mudar e repensar, né? E pegando o gancho aí do comentário da Mari, eu diria o seguinte, porque eu ouvi uma vez isso de um amigo, gente, que é psicólogo, né? E como a gente mexe com direito de família, né, especialmente quem está aqui, ele disse que quando o divórcio acontece ou a separação acontece,
o grande medidor, né, de como a vida daquelas pessoas vai se organizar continua sendo o amor, né? Então, para casal, para se relacionar, você precisa desse elemento, e para se divorciar e ter e conseguir manter essa unidade parental, que já não é mais marital, também precisa de amor nesse sentido amplo, né? E aí ele destrinchava o amor próprio, o amor ao próximo, né? E quando a gente eleva para a nossa profissão, o amor à profissão, né? Então, quem quer ser familiarista precisa gostar muito, né, do que faz, precisa estar sempre muito atento ao que as pessoas contam, porque muitas vezes elas se colocam como aquela criança que eu falei que não quer dividir a bolacha, né? E a gente não pode deixar. Nós precisamos tentar, com a nossa sensibilidade, saber se realmente, né, isso está sendo apenas uma atitude egoísta ou se ela realmente tem fundamento. E aí a gente consegue, então, definir, né, como é que nós podemos ajudar nessa convivência familiar. Obrigada. Excelente, nós que agradecemos aqui. Novamente agradeço a presença de todos. Eu vou pedir para quem quiser e puder, claro, ligar a câmera para nós tirarmos a foto de encerramento aqui desse dia, que com certeza foi de muito aprendizado. Vemos aqui muita gente aparecendo, muito legal a participação de todos. Os convido para o dia de amanhã também, que iremos falar sobre direitos reais e sucessões, e depois o nosso encerramento vai ser feito por ninguém mais, ninguém menos que a Maria Berenice Dias. Então, se o primeiro dia foi bom, o segundo com certeza também vai ser. Só que, como eu disse, não chegou aos pés da mediação da Mari, a gente tenta fazendo o que dá aqui. Agradeço novamente a presença de vocês e vamos contar até 3 aqui para tirar a foto, então. 1, 2, 3 e... Perfeito, muito obrigada, Mari. Eu devolvo a palavra a você pelo encerramento. De novo, muito obrigada pelas palavras de todos. Muito obrigada. Na verdade, eu quero só mandar um beijo para a Zezé, que está prestigiando aqui, e devolvo a palavra para o Dr. Daniel para que ele possa fazer encerramento formal. Obrigado, Mariana, Marcela. Um abraço forte para a Zezé também, que agora vai ser a nossa escudeira aqui dos eventos de direito civil, né? Isso mesmo. Quero finalizar aqui agradecendo demais a todos vocês e todos vocês. Um evento maravilhoso, uma noite muito produtiva nos debates do direito de família. Agradecer a Marcela pela mediação, a Mariana e toda a comissão, o Cláudio, nosso secretário-geral, adjunto da subseção, e os nossos palestrantes, queridos e queridas, a Luciana Brasileiro, que está madrugando em Portugal para estar aqui conosco. Luciana, você tem créditos com a AB Campinas, você tem direito agora de fazer um evento que aí seja 8 da noite e aqui seja 1h da manhã. E nós vamos ter que estar firmes, viu? Muito obrigado, viu, Luciana, a você. Muito obrigado a Luciana Freitas, nossa vice-presidente da UAB Campinas, também, que fez colocações aí muito importantes. E ao nosso querido João Aguirre também. Muito obrigado pela presença, pelas palavras, por estar junto conosco mais uma vez. Convido a todos amanhã, então, para a nossa terceira etapa do primeiro Congresso de Direito Civil e também para aqueles que quiserem assistir um evento paralelo à 21ª Conferência da UAB de São Paulo, que vai se realizar aqui em Campinas, no Royal Palm Plaza, aqui no hotel, presencialmente, e também virtualmente aí pelos links. Então, muito obrigado, gente, a todos e todas. Um grande prazer, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, viu? Parabéns. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.